Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas, mas você pode me chamar de Lusca se quiser. Hoje eu tô aqui para trazer um workshop de design bem bacana para vocês que eu desenvolvi. Esse workshop, ele tá dentro de um projeto chamado Java Fashion Week. Esse projeto, ele foi desenvolvido pelo coletivo, do qual eu faço parte, né? E ele tá participando de um edital chamado Programa Vai, né, do ano de 2020. Então, é importante ressaltar que nada do que vai ser dito aqui é uma regra, exceto as partes que são fatos, né, histórico, mas a ideia é trazer uma experiência, né, uma bagagem aqui para vocês que possa acrescentar, trazer melhorias. Então, espero que vocês gostem, espero que tirem proveito também das coisas que eu vou falar aqui. E se tiver qualquer dúvida, é importante que vocês mandem nos comentários, ou lá na DM do Instagram também. O coletivo é bem acessível quanto a isso. Então, acho que antes também da gente ir para a parte prática, né, é legal entender qual que é a importância e do que se trata esse projeto, que é o Java Fashion Week. O Java Fashion Week é um projeto que visa trazer a cultura da moda para os jovens de periferia, né? Crianças, jovens e jovens adultos também. Por quê? A moda em si é uma cultura elitizada, então a periferia não tem fácil acesso a essa cultura. Tanto é que se você morar em periferia e perguntar para algumas pessoas, talvez o panorama do que é a moda para elas é muito a passarela, né? Coisas distantes, né? Um pouco distantes do que é natural pra gente. E às vezes a moda tá dentro do nosso estilo de vida, a forma com que a gente se veste, as nossas referências. Então o Java Fashion Week ele tem esse direcionamento, que é trazer essa cultura um pouco mais próximo do que a gente está acostumado. Então, a partir disso, ele cria essa sua importância, né? Que é fortalecer, né, essa rede de comunicação e informação a respeito disso para essas pessoas de periferia. E aí, como resultado final desse projeto, a gente vai trazer um desfile de moda envolvendo vários profissionais e envolvendo também várias vertentes artísticas. Então vai ter dança, vai ter estética, grafite, DJ, todos os elementos ali estão misturados dentro desse desfile que é o produto final, beleza? Tendo tudo isso em mente, vamos para a parte do workshop em si. Antes de a gente ir para ação, né, porque eu quero mostrar aqui para vocês, eu queria explicar um pouco dar um panorama, contextualizar sobre o que é o design, porque eu acho que muita gente que está assistindo talvez não conhece o design propriamente dito, assim, em questão de história e como ele se aplica, né? Às vezes conhece só a palavra ou conhece alguém que mas não entende muito bem. Bom, o design, a palavra design vem de um termo que significa planejar, projetar, estruturar alguma coisa. Design é uma palavra estrangeira, né? Não é uma palavra que tem no nosso vocabulário do português, né? Mas foi apropriada aqui quando chegou no Brasil, né? E chegou numa universidade em Curitiba. Isso foi apropriado e a gente definiu como o que seria o nome da profissão. Mas isso não aconteceu de início, porque antes de ser design, era desenho industrial o nome dado a essa profissão. Então, existiam desenhistas industriais, né? A nomenclatura começou a se estabelecer a partir daí. Então, existia essa certa confusão, né? Primeiro foi desenho industrial e depois veio a se tornar design, falando especificamente de nomenclatura. Mas aí eu vou explicar um pouco mais da história, vai ser possível da gente entender melhor. Então, o design, ele não é tão velho assim, né? O design, o que a gente conhece hoje. O design, ele é uma profissão nova, assim, digamos assim, recente, mas o desenho industrial e o que vinha antes dele é bem antigo, tanto é que o design é a mãe das profissões, né? Porque dentro de todas as profissões a gente tem o design sendo aplicado ali, minimamente, né? Assim como o professor, por exemplo, que vai originar todas as profissões, né? Então o design não é tão velho, ele já foi aplicado há muito tempo atrás, tanto é que a gente tinha, por exemplo, festivais, inaugurações, a gente tinha, por exemplo, revoluções também que aconteceram, que deram origem a cartazes, o que a gente chama de flyer hoje, né? Cartazes, banners, coisas desse tipo que já era design na época, mas não tinha esse nome, né? Então o design, ele já vem sendo desenvolvido há muito tempo, mas como a gente conhece ele hoje, né? A palavra design e todas essas pré-definições que a gente conhece, ele veio a se estabelecer bem recente. Aqui no Brasil, é muito comum a gente estudar design a partir das metodologias e linhagens escolares da Europa. né? Porque o design ele foi muito forte e se propagou na Alemanha. Então existiam
duas escolas ali, bem parecidas, que era a Bauhaus e a escola de eu não sei se é assim que pronuncia, porque é alemão, mas eu acho que sim. E isso foi aplicado aqui no Brasil. Então, a primeira universidade que trouxe esse curso como um curso superior foi a Escola Superior de Desenho Industrial. E aí ela foi fundada em 1962 como uma entidade autônoma, e esse modelo de ensino foi replicado, né? O modelo de ensino europeu foi replicado aqui. Isso gera outras discussões também, como o design pode ser ensinado, né? Qual é a maneira correta, qual não é, mas eu não quero me aprofundar nisso, só quero contextualizar você aqui, beleza? Certo. Isso o design enquanto área. E o profissional, né? E a profissão. O design enquanto profissão não é tão simples de explicar. Por quê? Antes, o design era visto como... Tanto é que existe esse curso ainda hoje, que é o design amplo, digamos assim, né? Onde você aprende um pouco de tudo e depois você vai se especializando à medida com que você sai da faculdade. Mas, antigamente era muito comum um desenhista industrial fazer um pouco de tudo. Então o cara projetava, elaborava uma marca, desenvolvia uma marca, e ele fazia também, desenvolvia tipografia, por exemplo, e depois ele projetava alguma coisa relacionada com arquitetura, design de interiores. Então tinham detalhes ali que era tudo dentro de uma mesma profissão. Hoje, com essa necessidade, né, a gente precisa ir afunilando, ir especializando. Então hoje existe o design de interiores, existe o design gráfico, design estratégico, existem vários tipos de design hoje em dia, certo? Por uma questão de necessidade, né? Convenhamos, é difícil dar conta de tudo, sendo muito bom em tudo, né? E conseguindo ter o aprofundamento necessário em cada setor ali que venha se tornar uma profissão, né? Para você entender um pouco melhor, eu queria sugerir uma série, ela tem na Netflix, se chama Abstract, The Art of Design. É muito legal, lá tem episódios que abordam tipos de designers, né? Então tem um designer que é focado em marca, tem um designer que é focado em design estratégico, tem uma designer que ela une o design com biomedicina, é super interessante. E aí ali você vai conseguir identificar a importância do design ser afunilado, né, nessas especializações, beleza? Um detalhe dentro dessa parte de profissão que eu queria falar também é o fato de que as pessoas às vezes confundem design com designer, né? É comum a gente falar, tipo, eu quero um designer, mas tipo, tá se dirigindo à matéria, né, e não ao profissional. Design é matéria, é a área, e designer é o profissional, aquele que executa. Esse termo para ficar bem claro pra gente, tá bom? Beleza, tendo tudo isso em mente, como o design se aplica à moda, que é o que eu tinha falado lá no início do vídeo, né, sobre o Joel Fashion Week. Como o design se aplica à moda, né? Porque você olha assim, putz, tá, design, moda, tá, como que eles se relacionam? A gente pode começar, por exemplo, pelas grandes marcas de roupas. A gente tem Nike, Adidas, enfim, uma série de marcas muito conhecidas, inclusive, que dentro delas possuem seus designers. É muito importante. E aí eu volto a falar sobre as especializações. Dentro dessas grandes corporações, existem tipos de designer, existem tipos de designer, que é o cara que vai cuidar do editorial da marca, é o cara que vai cuidar da marca propriamente dito, o cara que vai cuidar da estratégia. Então tudo isso, todas essas pessoas são designers, mas focados em uma área específica. Vai ter o UX designer, né, que é o cara que vai se preocupar com a experiência do usuário. Então existem vários tipos de design dentro dessas marcas. Então a gente vê que a profissão já está integrada com a moda, porque isso é muito necessário. Mas ainda pode surgir a dúvida do tipo assim, tá, mas assim, eu bati o olho, onde eu vejo o design na moda? Existem várias collabs que acontecem entre agências e marcas. E, inclusive, tudo que você vê de material desses lugares são desenvolvidos por designers. Eles só têm nomes e especializações diferentes, mas são designers. Então o tênis que você usa foi desenvolvido por um designer, foi planejado por um designer, estruturado por um designer. A camiseta que você usa, a estampa que você vê, o cartaz da marca que você vê, tudo isso foi desenvolvido por designers, mas em áreas diferentes. E outra coisa também que é muito interessante entre moda e design é que ambos são focados em um ambiente sistêmico. Tipo assim, a moda, ela depende de planejamento, ela tem um sistema a ser seguido, né? Então o cara vai lá, planeja a roupa, faz o croquis, faz a modelagem, testa, vê no corpo como tá, começa o processo de composição, até começar a costurar e chegar no resultado final, né? Falando aqui por cima, eu não sou especialista, mas eu acredito que seja mais ou menos isso. No design é a mesma coisa. A gente tem um processo de planejamento, pesquisa, validação de dados, uma série de processos até chegar no resultado final. Então, sistematicamente, os dois são bem parecidos. E os dois são extremamente focados em
produção, sabe? Tipo, o design, diferente da arte, né? O design pode ser conceitual, mas a arte não tem o dever de cumprir, de entregar alguma coisa necessariamente. O design tem. O cliente contrata uma coisa, você planeja e entrega, né? A moda é a mesma coisa. O cliente quer uma determinada roupa, você planeja e entrega. Então, ambos lidam muito, essa relação muito parecida. Tá, mas depois de todo esse papo, depois de todo esse contexto, dessa história enorme que a gente aprendeu aqui agora, vamos para a parte da ação. O que eu quero introduzir aqui para vocês nesse workshop? Bom, antes de tudo, eu quero enfatizar mais uma vez de que tudo que eu vou passar aqui não é regra, são bagagens, experiências que eu obtive estudando, e eu convido você a validar o que eu tô falando, a também buscar suas referências, buscar os seus estudos e você definir o que você acredita. E quero enfatizar também que não existe isso de isso é mais bonito, isso é menos bonito. O belo não existe. O belo é relativo. Então, esse senso de estética, ele acontece, mas ele não pode ser imposto. Isso é bonito, isso não é. Isso não pode acontecer, na minha opinião, beleza? Então, tudo que eu vou passar aqui pra vocês é uma experiência do que eu acredito enquanto designer, beleza? Eu vou abrir aqui o Photoshop, que é um software que eu uso para poder fazer essas modificações, edições, né, nas imagens, fotos, etc. Isso não é uma regra, você pode usar qualquer software que você tiver e puder ter alcance aí. Existem vários, então existe Photoshop, tem um que é bastante conhecido, que eu não sei ao certo se é um software ou pode ser considerado um site, mas é o Canva, né, que muita gente conhece. Ele idealmente não supre todas as necessidades que o Photoshop supre hoje em dia, mas ele é muito bom. E uma coisa que eu gosto do Canva é que ele dá acesso porque o Photoshop ele se limita, por exemplo, você ter um computador bom, ter memória no computador e tal. E o Canva, por ser online e ser mais simplificado e otimizado, ele dá acesso a outras pessoas a ter a possibilidade de explorar e estudar sobre design também. Mas essa questão de software é bem livre. Então, como eu falei, tem o Photoshop, tem gente que faz no Illustrator, por exemplo, também é da empresa Adobe, tem o GIMP, acho que é GIMP ou GIMP, que é muito comum e usado no Linux. Então tem vários softwares, não se limite a isso. Quem faz um bom design não é o software, mas sim o seu estudo, o seu conhecimento, beleza? No caso eu vou usar o Photoshop aqui porque é o que eu comumente uso, mas você consegue facilmente aplicar o que eu apliquei nesses exemplos no Canva. Então vamos lá. Aqui eu trouxe 4 materiais do coletivo. São thumbs para capa de YouTube. Então, sabe quando fica o vídeo assim, a capa do vídeo? Então, trouxe 4 exemplos. E eu trouxe 2 exemplos de do's, que a gente chama de do's, que é tipo assim, pode, sabe? Deve ser usado. E don'ts, que são exemplos de não pode ser usado. Tipo, isso não tem a ver, né? Mas é importante ressaltar que isso está ligado ao que o coletivo estabeleceu enquanto elementos visuais, enquanto concepção de marca e etc. Certo? Então isso vai depender muito. Você precisa primeiro, se for por exemplo, um material para você mesmo, você precisa sentar, fazer um estudo, uma pesquisa sobre o que você quer alcançar enquanto branding, né, enquanto marca, quais serão os seus elementos visuais, qual é o seu posicionamento, qual é o tom de marca. Isso é um outro assunto, não vou ensinar aqui vou explicar aqui no vídeo. Mas antes de você sair criando qualquer coisa, é importante você estabelecer isso para si, entendeu? Então vai lá no Google, joga lá, existem vários materiais que falam sobre isso, inclusive no YouTube, você pode estar assistindo, beleza? Vou deixar um card aqui em cima falando sobre branding. Você dá uma assistida depois que você terminar esse vídeo, beleza? Fechou. Estamos aqui no Photoshop então, passando por só esse aviso, né? Temos 2 exemplos de do's, 2 exemplos de don'ts. Do's. O TD de Macreal, ele é uma marca, né? É um coletivo, né? Que tem uma ideia de marca. Assim, é um coletivo que está 100% voltado à cultura urbana. A gente vem dessa natureza do hip hop. Então, os nossos elementos têm essa pegada um pouco mais grunge, uma pegada um pouco mais rua, sem soar
estereotipado, né? Então não necessariamente os nossos elementos vão ter lá um picho ou alguma coisa assim. Não, são composições que soam como isso, entendeu? Às vezes pode ser uma fonte super rebuscada, super delicada, mas ela tem que soar como se fosse alguém ali pichando na parede, ou como se fosse um cara andando de skate ali, derrapou e ficou aquela textura, sabe? Isso tem que ser lembrado, beleza? Então eu vou tentar ilustrar isso aqui na imagem. Primeiro exemplo de do's. A gente tem aqui uma composição bem simples, mas muito legal assim de ver a aplicação. Claro, eu estou usando exemplos que eu desenvolvi. Se tiver um designer assistindo aí, tiver apontamentos de melhoria, enfim, ou de outras alternativas, eu estou super aberto a ouvir, mas pro que a gente tinha em mente como resultado, né? Pensando em ter o Dejavá Cru quanto cliente, super, beleza? Então vamos lá. A gente tem aqui uma composição bem simples, então a gente pode contar em 3 elementos, que são a foto, 2 elementos, aliás, desculpa, a foto e a tipografia. A tipografia ela varia, então eu usei 3 tipos de fonte, mas que em composição soam muito bem, né? Então a gente tem uma fonte aqui condensada, uma fonte um pouco mais espaçada, né? Que é Akira, o nome dessa fonte, e uma fonte um pouco mais caligráfica. Né? É muito importante na hora de você compor um material, você analisar a foto que você vai trabalhar, quais são os espaços que ela te proporciona, a sensação que ela te proporciona e o que você quer passar com essa imagem também, né? Então às vezes a imagem, você vai pegar uma imagem super grande, às vezes você quer dar um close bem numa parte específica, e nesse caso é um workshop de grafite, e eu poderia, por exemplo, pegar uma imagem de alguém pichando, eu poderia pegar a imagem de, sei lá, de uma tela pronta, mas eu quis dar um foco nas latas, que é uma coisa super importante durante o workshop de grafite. As latas, uma do lado da outra, assim, criam quase como uma Tetris, sabe? Vai compondo bem, assim, a minha imagem como um todo. Pode ver que aqui em cima temos várias latas, só tem uma aqui embaixo, uma aqui na lateral. Então esse espaço do chão aqui que fica é muito bacana de ser usado, beleza? Outra coisa, essa imagem é colorida. Mas eu quis dar, como é uma thumb de YouTube, a foto tem que ser importante, com certeza, mas a pessoa que está passando ali no YouTube, ela tem que ser chamada a atenção muito rapidamente. Ela tem que ler o que está escrito na thumb muito rapidamente. Então se eu colocasse, por exemplo, um texto muito miudinho, ou com uma cor parecida com o fundo da foto, essas informações iam se bagunçar, né? Eu tenho uma frase que eu costumo falar, e que obviamente não é minha, mas eu levo pra mim, que é: onde tudo é prioridade, nada é prioridade. Então se eu colocasse o fundo colorido aqui com uma fonte colorida também, ia tudo virar prioridade. E aí acabar que nada vira prioridade. Então eu decidi pintar não, né? Eu apliquei um fundo, um efeito nesse fundo aqui, para que ele ficasse preto e branco, e deu um foco pro texto, beleza? Então temos 3 tipos de tipografia aqui, como eu falei, e elas se conversam muito bem. Como existem 2 frases mais importantes, que é workshop de grafite com Gugs Mendes, que é o instrutor do workshop, eu dividi a composição de cores entre essas 2 partes. Porque, por exemplo, se eu colocasse workshop D em uma cor, grafite em outra e com Gugs Mendes em outra, ia rolar uma confusão. Que quando você leu como workshop de grafite com Gugs Mendes. É assim que você lê. Então, eu tento pensar nessas ideias na hora de fazer a composição. Isso é muito importante também, beleza? Então aqui, bem simplão, eu escolhi essa cor porque é uma cor que se destaca no fundo preto, né? Amarelo e preto são cores que combinam muito bem. E como o foco em hierarquia é workshop de grafite, eu coloquei com o Gugs Mendes em preto, ainda assim dá pra ler, né? Tem o contraste com o fundo que é um pouco mais claro, mas não é o foco principal. O foco principal é o bater o olho e ler, workshop de grafite, beleza? Esse é um dos tons. Bom, eu fiz aqui bem exagerado, mas é só pra ilustrar. Primeiro, a gente tem um recorte da imagem não muito bem feito, no sentido de que, vamos olhar essa imagem aqui como um todo. Olhando essa imagem aqui como um todo, olha, a gente tem a modelo ali no fundo e a instrutora mexendo no pozinho aqui da maquiagem, certo? Eu poderia usar essa composição? Poderia, mas não tá tão bom, né? Tipo assim, tem um desenho aqui atrás que tá legal, mas assim, não tá compondo muito bem. Tem essa luz que tá aparecendo. Então eu posso fazer um recorte em um lugar mais estratégico. Se é um workshop de estética, posso vir aqui, ó,
e dá um foco aqui, ó, na mão da estrutura, mexendo na maquiagem. Aí já traz até um tom, que aí, voltando a falar sobre branding, mais conceitual, sabe? Claro que não é só fazer isso que vai tornar a sua marca conceitual, tá, gente? Mas só tô dando um exemplo, tá bom? Então, ó, esse recorte aqui já melhorou muito, porque eu tenho a mão dela aqui mexendo na maquiagem, as maquiagens. Eu valorizo esse fundo, ele fica mais clean, porque aqui só tem a parte do corpo dela pra baixo e o fundo da parede. Então tem vários elementos, né? Então nada se confunde. A única coisa que tá confundindo aqui agora é essa tipografia, porque tem uma tipografia mais fina, a Akira ainda, e uma outra aqui que não tá casando muito bem. Pior, as cores são, por mais que sejam cores que podem se complementar, né? Azul e vermelho são cores opostas aí, mas uma cor quente, uma cor fria, mas nesse caso especificamente elas não estão se conversando, tá bem estranho. Então o que a gente pode fazer aqui? Por exemplo, a gente pode vir aqui, trocar essa fonte pela que a gente estava usando. Eu vou fazer até uma outra composição. Eu não vou fazer com aquela outra fonte que eu usei, vou fazer um outro tipo de composição. Então eu usei uma fonte aqui. Sinta-se livre também para testar, sabe? Não é o que eu fizer aqui que vai ficar super ótimo no que você está fazendo aí, tá bom? Então faça testes, sabe? Eu vou fazer uma composição aqui mais simples. Beleza? A posição já melhorou bastante. Claro, eu ainda podia fazer uma inversão de cores aqui, testar uma composição melhor, aplicar um fundo um pouco mais escuro para valorizar a minha tipografia, tá vendo? Mas isso tudo é teste. O que eu quero passar aqui não é um tutorial de como fazer, mas quais caminhos você pode ir pensando para poder executar, beleza? Então, primeiro don'ts aqui a gente tem uma mexida. Terceiro caso, isso aqui no caso de um do, né? O que fazer? Nesse caso, a gente tem uma foto que tem bastante interferência no fundo, né? Não é uma foto super clean. Isso é um ponto importante, mas eu consigo compensá-la utilizando, por exemplo, ó, aqui eu apliquei um gradiente escuro e apliquei a tipografia bem forte, um verde bem forte. Porque se eu colocasse uma cor um pouco mais fraca, tipo um cinza, nessa fonte aqui, ela ia disputar com o fundo, então ela precisa ser mais presente que o fundo. E aí, como eu falei, aqui como os nomes não são uma super prioridade, são só complemento, posso deixar em preto, eu posso deixar com cinza, enfim. Você pode ir compondo da maneira que você achar melhor e que seja coesa com a sua marca, com a sua proposta de marca, certo? Não é tipo achismo, é a partir do que foi estabelecido, beleza? Para não demorar muito tempo, vamos pro próximo. Don'ts. O que não fazer? Mesma situação. Temos aqui muitas fontes juntas, diferentes, acontecendo ao mesmo tempo. Outro ponto é que a gente tem duas fotos muito grandes expostas aqui, então dois rostos muito grandes expostos aqui. Eles não estão enquadrados bem nessa thumb. Pode ver que eles estão saindo até. Então eu poderia muito bem vir aqui e diminuir um pouco. Eu vou diminuir um pouquinho aqui. Ó, eu já consigo ver melhor o rosto dos dois instrutores. Eu não vou mexer aqui na tipografia para não me estender muito, mas seria interessante, por exemplo, eu explorar essa centralização, tá vendo? Porque eles estão meio que fazendo não sei explicar isso exatamente, mas eles estão fazendo, você tem que pensar tudo como formas, como figuras, então eles estão fazendo meio que uma figura aqui, uma figura aqui, existe um meio, né? Como se fosse um gol. E aí você pode vir aqui e deixar tudo o que você está fazendo um pouco mais centralizado, né? Você pode fazer a tipografia ficar um pouco mais centralizada aqui no centro. Naquele caso ali, eu poderia ter utilizado a cor de fundo em cor mesmo, não em preto e branco, e poderia ter colocado também a tipografia um pouco mais neutra, feito o inverso.
e aí eu teria um resultado melhor também, beleza? Então é muito teste, é muito tipo, a cada momento que você for fazer coisas novas, você vai criando bagagens e experiências que você já vai tendo insights, tipo, putz, eu já fiz uma coisa parecida com isso, talvez se eu for por esse caminho vai dar certo, beleza? Então, teste, tenha muitas referências visuais, explore bastante, porque isso vai ser fundamental e fortalecer o seu processo de criação. Qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar aqui. Nesse caso, eu dei um exemplo de uma situação YouTube, né? Mas isso pode ser aplicado em qualquer rede social, seja Instagram, LinkedIn, qualquer lugar, né? Isso são diretrizes visuais, então isso pode ser replicado. E é muito importante ter isso em mente na hora de você produzir os seus materiais. Não só você designer, mas você dançarino, você modelo, todo tipo de artista que precisa expor material na rede social, tenha isso em mente na hora de publicar alguma coisa. Se a sua foto tá com uma composição boa, se ela tem uma luz e sombra, um jogo de luz e sombra bom, se você tem algum tipo de elemento visual, como ele está sendo aplicado, se ele não está tampando o seu rosto, se ele não está desvalorizando a sua imagem. Tudo isso vai agregar muito na hora de você publicar alguma coisa. Você vai ver que vai dar um retorno muito grande, né? As pessoas gostam de ver um material muito bem desenvolvido, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, me chama aí nos comentários do YouTube. O coletivo vai estar sempre disposto a te ajudar, a tirar suas dúvidas. E se você tiver vontade e tiver interesse e acabar aplicando alguma dessas dicas nos seus materiais, me marca lá nos comentários da sua foto do Instagram ou algum lugar, seja no YouTube, se estiver gravando um vídeo, alguma coisa desse tipo. Me manda para eu dar uma olhada, vai ser muito legal poder trocar isso com você, tá bom? Forte abraço, muito obrigado pela paciência, pela atenção, por estar aqui até o final desse vídeo. Todos os links úteis e importantes vão estar aqui na descrição. Se inscreve no nosso canal, segue a gente lá no Instagram, @TheDivaCrew. Segue também o @TorreTrend, que é uma marca que a gente está desenvolvendo. Logo mais vem novidades aí. E muito obrigado. Valeu, gente!